Vá em paz. Vá em paz, ele lhe perdoará. Abra seu coração. Se prepare para a vinda do rei. Purifique agora seu coração. Me perdoe, porque eu pequei. Me ajude a ser forte. Seja forte. Sou eu que preciso do seu batismo. E você vem até mim. Que assim seja. Devemos cumprir nossa missão. Senhor, Pai eterno, ouço sua voz dizendo: este é o meu filho adorado, aquele que eu enviei. Você nascerá para uma nova vida, através do arrependimento. E o Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegra com corações arrependidos. Esta água o purifica. André, Felipe, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. É a ele que devem seguir agora, não a mim. Ele deve crescer e eu reduzir. Muito bem. O som não é muito bom porque o vídeo ele é um pouco antiguinho, né? O som ficou um pouquinho abafado. Mas no finalzinho ele disse: é ele que vocês terão que seguir agora. Ele diz, né? A gente começa a entender, olha só, que até eu tinha perguntado, será que eles eram realmente, né, os escolhidos e tal? A gente falou aqui, ó. Antes de encarnar na Terra, Jesus, que seria ele gravou todos os lugares que passaria e as pessoas que ele poderia conhecer. Então a gente pega da seguinte maneira, pessoal. A gente estudou que Jesus ele já estava junto do planeta e da criação dele, não é isso? Então para ele foi muito fácil até para ele perceber qual seria toda aquela missão dele e por onde ele passaria, já que ele veio exatamente naquela hora e naquele momento do planeta onde ele deveria vir, não é isso? Naquele momento e deveria ficar só durante aquele período. Então, tudo o que aconteceu ali durante tudo isso, realmente foi
Foi um acontecimento que era para ocorrer naquele período, naquele momento, né? Quando a gente fala dos discípulos e de todas aquelas outras pessoas e espíritos que estavam ali, quando a gente fala depois dos discípulos que estavam junto e também o pessoal da fraternidade lá que estava junto com ele, todos que já lá atrás já vieram reencarnando e se preparando para isso, não é verdade? Porque você tem a família de Jesus, não é isso? Que são os irmãos, Maria. Então, quer dizer, você tem aí todo mundo em volta dele que já vem sendo trabalhado desde lá de trás, durante um bom tempo, para que quando chegasse esse momento, tudo tivesse que sair certinho, é isso? Saiu tudo como deveria acontecer? Ixi, epa. Era para ser desse jeito mesmo, assim? Ih, agora eu peguei, e agora, hein? Mas dentro da humanidade, o plano é falho, mas o projeto estava estabelecido. Isso. Tanto é que Talvez. Muitas vezes eles têm vários momentos de dúvida, equivocados, isso, se realmente é ou não. Exatamente. Mas tudo foi, vamos dizer assim, planejado, tudo aconteceu projetos. Entendi. Tudo dentro do que estava ali naquele momento, não é verdade? Acontecendo, ocorrendo. Pode. A gente acabou de assistir um filme que está falando sobre o batismo, né? O batismo, vamos dizer que seja assim, um simbolismo ritual. A minha curiosidade é como que no Espiritismo a gente vê essa questão do batismo, né? Sendo que é algo que é um ritual que a gente não pratica, mas que tem, né? Referência. Como que é visto, sendo que no Espiritismo a gente não usa rituais, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla em relação à limitação de religião ou de filosofia dessas coisas, né? A gente tem que estar voltado à consciência universal. Então a gente entende o quê? Você está tentando comparar, né? Mas espera aí, Jesus foi lá, foi batizado, não é tal? E aí hoje a gente tem o batismo na Igreja Católica, essas coisas. O que acontece é que Jesus, por ele ser um ser já de extrema evolução, ele não tinha, o critério dele não era impor leis, né? Ele tinha que de alguma forma mostrar de que maneira que você teria que fazer as coisas ali, como que você poderia, na verdade, se salvar, não é isso? Ele veio trazer isso para nós, como que nós, seres humanos, como que a gente pode de alguma forma nos tratar e fazer com que a gente não caia no sofrimento e nas tentações que era daquele momento. No livro que para ser batizado em algum lugar tinha que ter um... Isso, é toda aquela coisa, exatamente. Para uns não e para outros sim, depende. Então, porque está muito voltado à religião, aí tem a questão política no meio também, então tem muita coisa. Isso. Você quer ser batizado? Você tem que fazer isso. Exatamente. Só que no caso de Jesus, ele estava assim, para mim não tem importância o que eu tenho que fazer em relação a qualquer tipo de religião, porque essa não foi a minha finalidade, né? A minha finalidade não é colocar nenhuma lei específica. Minha finalidade é mostrar como que, né, mostrar para vocês, no caso que ele veio trazer foi a lei do amor. Mas como que a gente chega a isso? Como que a gente vê a interpretação da lei do amor? Como que a gente vê toda aquela interpretação de tudo que ele falou para nós? Então, para ele, essa questão, até tem a questão de tudo que ele falava, se você quiser me seguir, né, que você doe tudo que você tem, venha para mim, né? Venha comigo, não é isso? O que acontece? É meio estranho a gente ouvir isso hoje, não é? Quer dizer que eu tenho que doar tudo que eu tenho, depois eu tenho que fazer uma... Mas é que naquele tempo era a única maneira que eles entendiam. Hoje já não é mais dessa forma que a gente entende as coisas. Você pode fazer muita coisa com isso. Só que naquele tempo era 880 mesmo, né? Porque a gente não tinha o conhecimento de saber dosar as coisas e o que fazer. Mas aqui no Velho Testamento era mais rígido, né? Exato. Depois já quando a gente vê que o Novo Testamento já é uma coisa mais calma. Vai acompanhando, exatamente. Vai acompanhando a humanidade e a evolução.
E aí, quando a gente fala do batismo, ele fala assim, você viu que ele falou no vídeo até, segue o que precisa, porque para ele não importava o que ele teria que fazer, e no fundo ele sabe que tudo isso que se envolve é tudo coisas que são verdades, coisas que não são, ele não ia entrar nesse mérito. Então ele falou, não, vamos embora, eu quero que vocês acreditem em mim, eu quero me familiarizar com a religião que é hoje, para que eu possa passar o que eu preciso, eu não vou vir contra nada, né? E aí, claro, isso veio depois pela própria história das religiões, e hoje a gente tem na igreja, que é justamente aquela questão que a partir daquele momento você é como se fosse um novo homem, né? Você está voltado porque você, no caso da igreja, você vai entrar para uma categoria já dos católicos, aí tem aquela questão que se você for casar, não é isso? Aí você precisa, né, não é? Na igreja católica você é batizado quando nasce, na evangélica é quando você aceita a religião. A religião, isso. Mas, por exemplo, se você não é batizado, você não está para casa, você tem que batizar antes, para depois casar, tem um negócio assim, né? Isso. Porque é como se fosse aquele ritual de abertura. Então está muito mais ligado a um ritual para colocar isso. No caso, Jesus, ele falou, não, eu vou fazer o que precisa fazer. A minha intenção não é essa, o que eu vim por outro propósito e não para colocar. Mesmo porque a todo momento ele batia de frente, né? Com os sacerdotes, com todas aquelas leis que tinham, em todo momento ele batia de frente. Mas ele nunca falava que estava errado, né? Ele sempre falava, não é assim, porque ele não queria bater de frente com isso, que ele sabia que não era a hora ainda, né? Deixa eu virar ele agora, né? Que aí veio pra cá, ó. Agora que eu percebi que a gente tá falando, ele tá aqui. Opa, agora sim. O que você ia falar? A apresentação. Tá. Na verdade, eu vou falar tudo que você falou agora. Porque assim, o livro dos Espíritos tem uma parte que fala sobre a ritualística. Pra gente, a ritualística ela é necessária. Se pra gente ela é necessária para o nosso atraso, muito mais seria na época. Exato. Então, talvez a unidade dependia dessa ritualística para poder ter fé. É isso mesmo. E se vocês pegarem a própria história do mundo, né, e da humanidade, em todo momento a gente tem algum tipo de ritual, algum tipo de iniciação, qualquer coisa que mostra que a partir dali você vai, né, você precisa de alguma coisa material para mostrar que que também veio agora, hein? Pensando na questão que vocês falaram sobre que vocês vão ter agora o exame, não é isso? Não é o exame? Não, vai trocar de fase. Ok, aí vocês vão trocar de faixa. Vocês vão ter os graus vocês vão ter todos os graus que vocês vão passando na escola, e depois tem tem essa questão, aí você está falando da nota, não é isso? Então, a questão da nota, na verdade, ela é mais ou menos isso. É uma maneira da gente tentar tangibilizar aquilo que não dá pra gente, né, mensurar, entendeu? Então, a nota é só uma maneira de tangibilizar aquilo que a gente não tem como mensurar, porque ele não né, não dá pra você saber, isso é mais com você e com a espiritualidade. Então, é só pra colocar no papel, teve alguma coisa que ocorreu, e é uma forma que a gente usa. Mas eu continuo sem entender qual é a visão espírita. Tá bom, vamos continuar. A visão do espiritismo é assim, ele não é contra nada disso. Você pode ser um espírita e batizar o seu filho, não tem problema nenhum, entendeu? Mas se você chegar e falar, não quero batizar, também não tem problema. Não, nenhuma, porque isso está de acordo com uma ordem, né, que veio lá atrás, voltada a uma crença específica. Não quer dizer que você foi batizado que você é menos ou mais que o outro, entende? Então esse tipo de coisa, ele é só para você se incluir em algum tipo de grupo ou sociedade. Mas para o espiritismo, tanto faz. Ele entende se você tiver um filho, porque é complicado, né? Às vezes você é casado com alguém que é católico ou até a família é católica. Aí você vai chegar lá e vai falar, não vou batizar, e pronto, né? Então a gente já fala, não, tá bom, não tem problema, vamos fazer, não tem problema. Na igreja católica, e depois quando foi mais... Chegamos aí na Umbanda, ela chegou a frequentar, depois ela se converteu e hoje ela é isso. E também tem a questão do teu filho, você não sabe se ele vai seguir, então de repente, mãe, por que não batizou? Então, é o seguinte, batiza aí, depois a gente vê e tá tudo certo. Não tem muito essa questão de... Tem até a questão do casamento também, porque o casamento é a mesma coisa, só que você faz ali um evento, tudo. Então você pode também, aí vai casar ou não na igreja, né, sendo espírita, né?
Para nós também, não tem uma questão que não acontece com alguém, não tem nada a ver. É mais a questão entre o casal, entre as pessoas, do que deve fazer. Se pode fazer ou não, não tem problema nenhum. Pode ir lá, pode casar na igreja, não pode. Se também quiser casar num sítio só com como que chama lá o rapaz que faz o mestre cerimônia e tal, também pode, não tem problema. Porque o Espiritismo a gente entende o seguinte: não importa esse ritual externo, importa o que você vai fazer. Importa o que você como que você vai agir durante todo esse período com o seu relacionamento, com as outras pessoas, porque para nós aquele é mais um evento social, entende? O que importa para nós é o que tem dentro e o que a gente vai fazer, que é o que Jesus mostra, o que você vai fazer. Não importa para mim se você vai ser batizado, se você é da religião A, B ou C, importa o que você vai fazer, independente do que você é e o que você acredita. Você faz alguma coisa de útil, você faz alguma coisa que mostra que você faz o bem, então não tem problema. Agora, você pode ser de 10 religiões e não faz nada, não adianta nada. Quem que tinha perguntado o quê? Eu entendi o questionamento do Adriano de uma outra forma. As outras religiões têm os rituais de batismo, o Espiritismo respeita. Isso. Eu entendi que ele pode ser questionado porque assim, a visão do Espiritismo de não ter um visual. É dentro disso que eu tinha falado mesmo, porque não tem um... A gente até tem o ritual, né, que a gente colocou, que é o da fraternidade, e depois vocês vão, né, eles vão falar mais para vocês que a gente colocou, tem o ritual também, mas não é uma coisa assim, nossa, né, que você tem que fazer, é obrigado, mas a gente colocou. Corretamente. O ritual ele marca uma passagem. Ele tangibiliza. Tangibilizar é materializar. Na questão do espírita, a gente vai para a escola e vai continuar indo. Isso. Vai continuar, exato. A gente vê hoje de espírita praticante, ele fala, cada um no seu tempo. Exato, ele vai continuando. E agir, uns vão agir antes, outros vão agir depois, por a gente não ter palpável isso. Passagem, porque cada um é no seu tempo. É isso mesmo. Você pode fazer os ritos. Isso, porque não tem, né? Porque como você vai sempre poder esse processo de evolução, aí você vai reencarnar, aí você continua. Então, cada etapa, você pode criar um rito, né? Tipo, olha, acabei a escola, opa, né? Eu tô numa etapa. Olha, vou fazer outra. Você pode criar, mas não é uma coisa que... Exato, não é uma coisa que... Isso, não é uma coisa que é imposta, tal. Exato, isso mesmo. Bem falado, é isso mesmo. Respeita a nossa individualidade, nosso livre-arbítrio e respeita o nosso momento. Porque uma coisa é, você tá aqui, de repente eu falo pra você, ó, você tem que fazer ali o ritual, sei lá, ou aquele rito de passagem. ABC. Só que ninguém falou. Exato, ninguém falou se você tava ou não. Vai falar, então eu tenho que fazer porque chegou a hora, eu vou fazer, não quero saber. Pronto, agora eu tô, né? Então, por isso que para nós o que importa é muito aquela questão sua mesmo, né? Do quanto você acredita que você tá bem, tá preparado para seguir. E o mais importante não é nem o que você faz em relação aos outros, né? É em relação a você mesmo, em relação a como que você consegue viver a sua vida, viver a sua vida e no trabalho, sua família, seus amigos, e o quanto você é feliz fazendo isso também. Então, é uma coisa, na verdade, mais complexa. Eu acredito que seria muito mais fácil se tivesse os rituais e você ali. Porque nesse caso é muito mais... porque nesse caso acho que é muito mais complicado, porque são sentimentos que a gente não tem como, né? É por isso que a gente usa a caderneta e tenta, de alguma forma, tangibilizar ali, materializar as coisas, porque é muito sentimento, né? Então, a gente não sabe, às vezes, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Né? Ter uma... Exato. Você sempre precisa ter alguma coisa. Tá no caminho certo, você tá fazendo certo. Exato. Será que eu tô? É o que a gente fala com os discípulos. Agora, imagina só, quando eles viram a passagem de Jesus e viu Jesus daquele jeito, daquela maneira, daquele jeito sangrando, e o pessoal falando, as pessoas falando dele, xingando, batendo. E depois ele lá, e quando houve o falecimento dele, o que os discípulos acharam? Se a visão dele era que ele era o escolhido, que ele era o filho de Deus,
E que aquilo não deveria acontecer com o Filho de Deus, certo? Mas aconteceu e ele está lá, igual eu, sangrando e sem vida. E aí? O que aconteceu na cabeça dos discípulos nessa hora? Porque na cabeça deles, eles achavam que ele era um ser diferente e que aquilo não aconteceria com ele. E aí, como é que é fazer? A resposta que você deu, Com licença, me perdoe. Eu tenho uma outra bastante a respeito dos primeiros discípulos. Eu sei que a curiosidade de vocês é imensa. E ele é uma pessoa extremamente chique. Vocês têm uma A curiosidade da gente é muito grande, nós respeitamos muito isso, mas ele precisa continuar a aula dele. Mas a gente consegue. A gente consegue. A gente consegue, sim. Mas vocês entenderam? Hã? Planejamento. Os discípulos estão planejados ou não? Isso? Não, mas não tem a questão do... Ah, tá bom, segura aí, já vai. Então você olha para... Como que eles se sentiram nesse momento? Cadê? Né? Não era para acontecer isso com Jesus. E aconteceu. E aí veio o quê? Será que ele era realmente a pessoa que eu tinha que seguir? Será que ele realmente era o Filho de Deus? E aí? E agora? Para onde eu vou? Eu estou sozinho, não tenho mais ninguém para me orientar. Ele está lá, o corpo dele está lá e a gente está aqui. E a gente vai fazer o que agora? Vocês entendem que é a mesma coisa quando a gente fala, será que a gente está indo certo? Será que está tudo certo que eu estou fazendo? É isso mesmo? O que eu estou fazendo, o que eu estou estudando minhas ações? Então é a mesma coisa. E a gente fala, será que eles foram escolhidos? Na verdade, eles mesmos se escolheram. Não é isso? Eles mesmos se escolheram. Porque a gente não pode esquecer que até eles chegarem lá, quantas decisões eles tomaram? Não é verdade? Até chegar naquele momento, uma série de decisões levou eles até lá. Eles poderiam em qualquer momento falar, não quero. Não é esse o meu objetivo, não acredito nisso. Então a gente fala que a questão dos discípulos, esse aqui, André e João, os primeiros discípulos foram André e João, que até quando estava com o João Batista, né, até falou para ele, olha, o André e o João, para que eles seguissem, né? E até a gente coloca aqui, quem é um discípulo de Jesus? Discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. O livro de Chico. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Tá vendo? Então, quer dizer, a gente sempre fala aquela questão, né, que a gente tem um seguidor, né, a gente tem um exemplo que veio mostrar para nós. Ele imaginou que tudo aconteceria desse jeito? Ele imaginou que, de repente, ele chegaria a esse ponto de crucificá-lo? Talvez ele tenha até imaginado, mas não existe uma coisa também chamada livre-arbítrio? Então pode ser que durante todo o processo, numa hora H, poderia ter mudado qualquer coisa. Estou certo ou não? Mas por causa disso, ele de alguma forma ficou chateado? Ele por alguma forma deve ter pensado assim, nossa, eles escolheram o ladrão, não escolheram. Né? E aí, para ele isso? Lembrando que ele estava já desde todo o processo do nosso desenvolvimento, desde quando a gente nem estava aqui. E aí a gente pensa o seguinte, eu estava com eles, eu vi todo o crescimento deles, desde pequenininho até eles chegarem onde eles estão. E aí na hora que eu vou, e nesse momento que eu chego lá, eles olham e falam não para mim. E aí? Sabe qual é a sensação? De quem tem filho, quem tem uma filha, ou alguém que chega na hora e fala não para você, e deixa e vira as costas para você. É isso. Né? Seguindo tudo e vendo toda a humanidade, e aí vai lá e fala não para ele. Qual é a sensação, será, dele que ele teve disso? Provavelmente ele deve ter pensado, ainda não estão prontos, não é isso? É isso. Porém, eu vim aqui e trouxe a semente, não é isso? E aí, esses caras aqui,
tomaram essa iniciativa e escolheram estar do lado de Jesus. Porque desde todo o processo lá atrás, das encarnações que eles tiveram também, porque se eles estavam aqui, eles eram igual a gente, não é verdade? Se eles estavam encarnados, então era para estar. Então eles ainda estavam aí em provas e expiações. Eles podiam a qualquer momento falar, não vou seguir? Podia. Então lá de trás até este momento que estavam com Jesus, eles fizeram escolhas. E a gente fala das escolhas como se fosse muito simples, né? Mas eles não tinham família? Filhos, trabalho, não precisava trabalhar para comer? Tinha que pescar, não era? E tinha outras coisas também? Pedro, que era o pescador, tem uma cena muito interessante desse mesmo filme, que ele chega de cara com Jesus, ele quase dá um soco no Jesus. Porque ele estava lá na água, na madrugada inteira, e ele volta para descansar. Quando ele volta, Jesus fala, volta. Ele ficou bravo pra caramba, e falou, quem que você pensa que é, meu? Eu estou a madrugada inteira lá, na hora que eu chego você fala para eu voltar, meu. Aí é quando o André e Felipe falam, não, olha só, faz o que ele está falando. Ele dá uma encarada em Jesus, dá até medo, porque ele fala, eu quero descansar, cara. E você vai falar para eu voltar para lá, meu? Já vem vários falar aqui um monte de coisa, e ninguém fala nada e não acontece nada. Vocês entendem? E aí vocês falam o quê? Vocês acham o quê? Que quando Jesus chegou, ele já falou lá, né? Ah, Jesus abraçaram ele, é isso? Já, Jesus está aqui, vamos seguir, é ele mesmo, cara. Não, negativo. Pedro quase deu um soco em Jesus, de tão bravo que ele estava. E quando ele foi, ele falou, então entra nesse diacho desse barco e vai pegar para os peixes. Entendeu? Bravo pra caramba. A gente não fica bravo também, irmão? Não é assim também possível? É a mesma coisa. A gente achando que, não, olha lá. Agora me fala uma coisa. Você está lá na casa de Pedro e Pedro fala, aí vem a mulher do Pedro e fala, onde você vai? Ele fala, eu vou com Jesus. E a mulher dele vai falar o quê? Tá tudo bem, é Jesus, vai lá, tranquilo. É isso que ela falou? Você acha que eles não tinham problema na casa deles também? Com a família? Pô, mas você vai lá, a gente precisa trabalhar para comer, não é assim. E Jesus tinha um problema. No livro do Ramatiz, no Sobrinho Pelegrino, ele fala, Jesus não conseguia reunir todo mundo, toda hora. Por causa disso, porque todo mundo tinha as coisas para fazer. E ele não conseguia reunir todo mundo para conversar. E aí falava, Jesus não, né? Eu. Ele falava, olha. Não. Entenderam ou não? Não entenderam? Ela entendeu. Que a gente fala, Jesus, o que eu vou fazer? Como ele mesmo fala como? Eu mesmo, o que eu vou fazer? É isso? Aí o que acontece? Sabe o que ele fazia? Ele pegava os mais novos, Tiago, Felipe e André, que eles não tinham tantos afazeres. E aí ele marcava um horário com eles. Porque eles estavam mais de boa, mais tranquilo, e aí ele dava tarefas para ele diferente. Os outros, que já tinham trabalho e família, se encontravam à noite. E aí ele falava e conversava com eles à noite. Entenderam? Mas, vocês já tinham pensado nisso ou não? Acharam que era 24 horas ali, que legal, vamos lá ficar com ele. Não é? Era assim, pessoal, no início. Por quê? Não dava, não tinha, era dessa maneira que fazia. A própria família de Jesus, quando ele saía para ir nos lugares, você acha que eles não ficavam preocupados? De que alguma coisa ia acontecer, Maria com ele, ficava desesperado. O irmão de Jesus brigava todo o tempo com Jesus, porque falava, você não pode ir lá porque eles estão esperando você. Você não pode ir nesse lugar porque senão eles vão te pegar. E Jesus falava, não, mas tem que ir. Né? Não é a mesma coisa que acontece com a gente? É a mesma coisa, acontecia isso de verdade. Só que, claro, as coisas iam aos poucos, ele ia conseguindo organizar. E aí, esses 12 discípulos, por que foram eles? Olha aqui, por que foram eles? Os 12 discípulos que a gente acabou de ver. Vocês acham que Jesus escolheu esses discípulos? Tem uma parte no filme, não sei se vocês já viram, tem vários filmes de Jesus, tem a parte que ele escolhe os discípulos. Não sei se vocês lembram como é que foi.
mas ficou um monte de gente assim, ó, e ele foi passando entre as pessoas e ele colocava a mão no ombro de quem ia ser o discípulo. Ele fazia isso. Aí eu pensei assim, mas e se eu quero muito ser um discípulo e ele não põe a mão no meu ombro? Eu vou ficar bravo, você correndo? Aí eu falo, não, Jesus, eu quero ser. Não, você não foi aprovado. É isso, talvez? Talvez não tivesse preparo, ou não esteja meio lugar. Mas não, aquilo foi uma visão que foi colocada, na verdade, que foi vista, mas não foi desse jeito. Porque quem se escolhia era a própria pessoa. Porque Jesus sabia que na hora que chegavam os momentos que você precisava mostrar que você estava com ele, é aí que você ia mostrar, ia fazer, então não importa, vem comigo. Só quero ver, mas na hora que realmente, na hora que apertar, aí eu quero ver se você realmente vai ficar comigo. Porque era esses momentos. Jesus chegou no deserto, lembra que ele estava fazendo as peregrinações junto com os discípulos? E ele olhou, viu os discípulos lá, todo lascado. Aí Jesus virou e falou assim, olha, vocês já fizeram muita coisa. Vocês estão aqui, com fome, com frio, deixou a família de vocês lá. Faz o seguinte, pode voltar. Não tem problema. Foi quando Pedro falou, não, mas nós não sabemos mais o que é viver sem a tua palavra. Então Jesus, ele sabe, não adianta perguntar quando você está de barriga cheia. Não é verdade? Você está bem pra caramba, você está lá sentadão, comeu, está tudo certinho, tem dinheiro no banco, e aí? Você vai seguir Jesus? Lá, lógico que eu vou, bora lá. Agora pergunta quando você está todo lascado. É nessa hora que você realmente vai ver. É nessa hora que você realmente vai perceber o quanto que você está fazendo e o quanto que você está entendendo o que ele está falando e o que ele está fazendo. E é isso que quando a gente falou dos discípulos, ó, que eu quero subir, peraí. É isso. Essa aqui foi a parte, ó, que Jesus chega com Pedro. Então, quando a gente fala dos discípulos, a gente vê que todos eles tinham uma vida ali, famílias, precisavam trabalhar, mas tinham que fazer escolhas, né? Tinham que, de alguma forma, seguir Jesus, porque eles acreditavam que era, porém, eles tinham que administrar tudo que tinha na vida deles ali também. E eles não podiam a qualquer momento falar, não dá, não quero. E aí não seguia. A gente viu o que aconteceu, não foi? Com Judas, não é isso? Vocês vão ter, né? Já tiveram aula de Judas? Vão ter uma aula só de Judas. Então, a gente vai entender, vocês vão entender por quê, né? Aquilo tudo que a gente acha que é uma coisa, mas também tem muita coisa ali. Então, assim, Judas não é que a gente coloca assim, nossa, porque ele fez, olha só. Vocês lembram que a gente tinha, inclusive agora há pouco que passou o dia para malhar o Judas? Vocês lembram disso? Antigamente? Não era assim? Que fazia um boneco, para quem não conhece, pessoal, fazia um boneco, era molequinho também, você pendurava no poste e você pegava o pau e ficava batendo. Não é? Aí colocava carinha, o nome dele, e aí você pegava lá, todos os moleques começavam a bater no bagulho. Pá. Não, imagina a espiritualidade vendo isso, meu. Judas atualmente é uma obra comprida. E no final queimava depois. Hã? No final queimava. No meu pai queimava, né? Queimava o boneco, é isso mesmo. Finalizava ainda lá. O holocausto. O holocausto. Você entende? Olha onde chegou, hein? Olha onde chegou o negócio, né? A gente, moleque, batia, mas nem sabia o que eu tava fazendo, meu. Era diversão, meu, de bater lá. Eu nem sabia que eu tava batendo no Judas, né? Eu falava, vamos bater no moleque, pá. Nem sabia o que era. Mas não é uma coisa doida quando a gente pensa nisso hoje? Olha que absurdo. Mas não faz tanto tempo, meu. Não faz. Olha até onde veio isso, cara, né? Então, quer dizer, foi desse jeito que aconteceu? A gente não sabe, tem todo o envolvimento, mas não foi uma escolha que ele fez também? É isso. Quer dizer, a hora que ele tinha que mostrar e a hora que ele tinha que falar, não, né, eu estou no caminho e é isso que eu vou fazer, ele falou não. E aí ele fez outro tipo de escolha, né? E aí ele vacilou. Então, a gente também não pode falar, nossa senhora, como Judas era, porque você está dando paulada no boneco, mas
É teto de vidro? Não é assim? E daí Que joga a primeira pedra? É isso? Então quer dizer, que legal, né? Tá todo mundo ali. Não é assim, né? Quer dizer, você está falando de uma coisa que na verdade que todo mundo pode fazer, né? Então, é essa que é aquela questão, né? A gente coloca também eles como espíritos que estavam nesse processo, estavam fazendo escolha e tinham suas provas e expiações e podiam vacilar, que nem aconteceu. Quem quer levantar a mão? Ele está falando que Jesus escolheu discípulos. E no livro está falando que alguns se atraíram para Isso. Porque no início começou com 500, que eram os 500 da Galileia. E aí ele tinha, né, todo mundo ali que ia com ele. Atraídos por irresistível impulso. Isso. Tinha os 500 que iam com ele. Só que aí aos poucos ele ia falando as coisas. Tem uns que entendiam, tem uns que não, tem uns que achavam uma coisa e não era. Aí foi saindo. Aí virou 70 ou 72, não é isso? Acho que era isso, né? 70 ou 72. E aí virou esse 70, acho que 72. Aí 72, e eu acho que aí de 72 foi para... Eu acho que ainda foi para um pouquinho menos, que eu não estou lembrado, mas depois caiu para 12, que é quando ficou 12. Aí muitos falam, nossa, mas é um número mesmo que deveria ser, né? Porque tem todo aquele, né, envolvimento aí no meio. Porém, imagina para Jesus se fosse os 500. Não seria uma coisa extraordinária também? Pois é. Se em 12 é onde a gente chegou, e se fosse 500, imagine o quanto seria grande isso. E quando a gente fala, é a questão da escolha e da participação. Não é o momento. Não era o momento daqueles que estavam lá. Era o momento dos 12. Era o momento deles. Eles se proporam a isso. Não é ele me escolheu, é eu escolhi Jesus. Eu escolhi seguir. Mesmo porque a gente tem vários personagens que não estão como os discípulos, mas a gente conhece a história, não conhece? Que na verdade também eram discípulos, mas só não estavam aqui junto com eles. Não é verdade? Mas que seguiram Jesus e também se apoiaram e começaram a ficar junto com ele. Então a questão, quando a gente fala deles, olha aqui, ó. Isso aqui é o que a gente comentou, olha aqui, ó, 62. E depois foi para 12. Não vim trazer a paz, mas a espada, que é quando as pessoas começam, mas não estou entendendo, você não ia chegar lá, ia fazer um monte de coisa, não é nada disso que você vai fazer, né? Porque muitos imaginavam que ele ia lá tomar o poder, não é isso? Tem toda aquela guerra que era da época, mas eles viram que não, que ele chegou lá todo com aquelas roupas lá, com aqueles panos, depois vinha lá, né, tranquilo e falando, não é ele, não é possível. Não vai chegar lá com o cavalo, não vai chegar lá, né? E aí as pessoas foram, porque não estavam entendendo o que ele queria dizer, né? E aí a gente vai lá e coloca esses discípulos, olha lá, meu reino não é desse mundo. Quando ele falou isso, complicou. Muitos não conseguiram entender o que ele quis dizer com isso. Foi quando começou então as pessoas a diminuir. Aí eu digo a vocês, quanto tempo já tem aqui já, a turma? 2 anos agora? Imagina, não estou fazendo não. Não, mas eu vim ano passado. Não, conta o básico também. É 2 anos com o básico, né? 1 ano e meio. Caramba. 5 meses e meio. Não é possível. Então, 5 meses e agora tem mais quanto? Mais 5? Mais 4? Agora tem mais um ciclo inteiro de 12 meses. Não, mas agora estão com quanto tempo até? Vocês começaram em abril. 1 ano, é isso aí, totalmente, não é? Tinha mais gente? Mas eles estão nesse número de 32 ainda. Legal. Legal. Mas vem as pessoas, vai diminuindo, não é? Pode ser que diminua até o final? As pessoas diminuem, mas bem. Infelizmente pode ser que sim. Diminua um pouquinho, né? É isso. Então a gente vê as questões, porque quando você se coloca isso, não vai ser a bonança sempre. Vai vir os momentos onde a gente vai ter que colocar em prática o que a gente está fazendo, a gente vai ter que colocar em prática o que a gente sabe, e essa hora, ela é mais complicada, e é nesses momentos que a gente vai falar, vou continuar, não, vou desistir, né? Hoje vocês estão ouvindo aqui a gente falar, né? Estão ouvindo os dirigentes falar. Mas depois é vocês que vão vir aqui falar, né? E aí é isso que vai acontecendo.
Que é a mesma coisa quando a gente coloca os discípulos aí. Eles brigavam entre si? Brigavam. Brigavam pra caramba, meu. Porque, tipo, não entendia ali o negócio. Não, um falava uma coisa, falava, não era isso que ele quis dizer isso. A gente não briga, a gente não faz essas coisas. Então, tudo isso, pessoal, tá aí, acontece também. As influências negativas tem também? Tinha um monte de influência negativa neles, porque a gente sabe também que tem as influências que ocorrem, não é? Da energia que eles podem colocar naquilo também, das coisas que vão acontecendo, ainda mais naquele momento, que era um momento decisivo das coisas que poderiam acontecer para a humanidade. Então, infelizmente, tinha ali uns espíritos complicados ali, e fortes, não querendo deixar que as coisas acontecessem. Como também tinha muitos espíritos ali, fortes e poderosos do bem, também ajudando para que tudo saísse bem, que é a eterna briga do bem e do mal, não é isso? Então, a gente coloca o quê? Os discípulos, eles eram pessoas normais que estavam em provas e expiações. Fizeram suas escolhas e entenderam que seguindo Jesus, durante todo esse período, eles realmente teriam ali a novidade e a boa nova. E quando Jesus então faleceu, o que aconteceu? Sozinho, sem nada, sem ninguém para auxiliar eles. Foi quando Jesus depois ele voltou, não é isso? Conversou com eles pela última vez e explicou para eles que a partir daquele momento, eles teriam então que dar continuidade a tudo isso. Vocês é que vão ter que levar isso. Dava medo? Dava muito medo, porque além de eles terem dúvida naquilo e não terem tanta ferramenta igual a gente tem hoje, eles poderiam o quê? Morrer, não é isso? Porque se pegavam eles, matavam eles também, não é? Então tinha ainda o risco da vida deles. Olha como a gente está mais tranquilo hoje. Não é? Então, entende que a partir daquele momento eles tiveram então que andar sozinhos e caminhar, e que hoje a gente tem uma série de informações que vieram deles, o Evangelho de Mateus e todos os outros, ao início da igreja com Pedro, né? Que eles então se proporam a poder continuar esse processo que Jesus mostrou para eles e falar também que eles tinham essa capacidade. Jesus não chegou e falou que eles eram escolhidos, e sim, eles se escolheram, porque eles poderiam a qualquer momento desistirem e pararem ali por ali, até pelo risco de vida, não é verdade? É isso, pessoal. Então, nós temos que ver que, na verdade, ninguém escolhe a gente, né? Ninguém vai lá e fala que nós somos escolhidos. Nós é que escolhemos o que a gente vai fazer e se realmente a gente tem capacidade, né? Então isso vai ajudar muito a gente e mostrar que a nossa capacidade que a gente tem e o que a gente aprende do ser e da nossa consciência e espírito vai fazer com que a gente consiga tomar as melhores decisões. Quanto mais a gente conseguir estar ligado ao espiritismo, mais ligado aos espíritos e a nós, mais decisões a gente consegue tomar, que a gente pode sofrer menos no futuro. Obrigado, pessoal, e vibrações. Existe assim. Até mesmo. Eu achei que era o dele.